Olá, eu sou o professor Fábio Aristimunho Vargas e vou dar continuidade hoje ao meu projeto de leitura da minha coluna chamada Direito da Fronteira, publicada no portal 24. A coluna desta semana, publicada no dia 14 de outubro de 2020, se chama O Regime Jurídico das Línguas na Espanha. Durante o governo de Francisco Franco, que chegou ao poder na Espanha com o desfecho da Guerra Civil Espanhola entre 1936 e 1939, o castelhano era a língua oficial e a única permitida no país, enquanto as línguas locais chegaram a ser proibidas e a sua promoção reprimida pelo regime. Com o fim do governo de exceção, a Espanha passou por uma mudança radical no tratamento jurídico das línguas faladas em seu território. Além do espanhol ou castelhano, falam-se diversos idiomas no país, línguas que gozam de prestígios variados entre seus falantes e os não falantes que com elas travam contato. Essa diferença de status se reflete nas legislações que as normalizam e protegem, gerando distorções no regime jurídico em vigor dos diferentes idiomas falados nas regiões do país, sejam eles dominantes, minoritários, minorizados ou não dominantes. A Constituição Espanhola de 1978, promulgada no contexto da redemocratização do país, estabelece a unidade indissolúvel da nação espanhola, pátria comum e indivisível de todos os espanhóis, assim como reconhece e garante o direito à autonomia das nacionalidades e regiões que a integram e a solidariedade entre todas elas, segundo o artigo 2º da Constituição, em tradução livre ao português. A Constituição de 1978 ainda estabeleceu o castelhano como língua oficial, como língua espanhola oficial do Estado, atribuindo a todos os espanhóis o dever de conhecê-la e o direito de usá-la, enquanto as demais línguas espanholas serão também oficiais nas respectivas comunidades autônomas, de acordo com seus estatutos, tendo em vista que a riqueza das diferentes modalidades linguísticas da Espanha é um patrimônio cultural que será objeto de especial respeito e proteção, de acordo com o artigo 3º da Carta Magna. Como se vê, o texto constitucional inovou ou atribuiu status de cooficialidade em âmbito regional às diferentes línguas empregadas na Espanha. Apesar de meritória, essa disposição acabou criando uma diferença de status entre os idiomas. O dever de conhecer se refere apenas ao castelhano, enquanto em relação às outras línguas existiria apenas um direito. Assim, com base no status de que cada idioma regional goza dentro do Estado espanhol, costuma-se distingui-las entre línguas com legislação plena, línguas com legislação parcial, línguas criadas por decreto e línguas não reconhecidas. Línguas com legislação plena são aquelas que gozam dos mesmos direitos que o castelhano nos territórios onde são reconhecidas. É o caso do catalão valenciano, do basco e do galego. No entanto, a suposta equivalência estrita quanto ao status legal não se sustenta quando se observa, por exemplo, a estruturação do poder judiciário, que apenas admite rito em língua castelhana, sendo que as demais línguas espanholas apenas são admitidas para a produção de provas e para outras situações extraordinárias em que o castelhano não possa ser satisfatoriamente empregado, como a oitiva de testemunha. O catalão é falado por cerca de 11 milhões de falantes, distribuídos pelas seguintes regiões: Catalunha, exceto Val d'Aran, faixa oriental de Aragão, Ilhas Baleares e Valência, sobretudo no litoral. Fora da Espanha, o catalão também é falado no departamento dos Pirineus Orientais na França, onde não é língua reconhecida oficialmente, no Principado de Andorra, onde é língua oficial ao lado do castelhano e do francês, e na cidade de Alghero, na Sardenha, Itália, onde não é língua reconhecida oficialmente. Considera-se o catalão a língua minoritária mais importante da Europa, embora seja contestável sua designação como minoritária, haja vista sua proeminência nos territórios onde é falada e a peculiaridade de gozar de alto prestígio entre os falantes. Valenciano é como se denomina a variante do catalão falado em Valência, principalmente na região litorânea. Em março de 2006, a comunidade valenciana reconheceu em seu Estatuto de Autonomia o valenciano como uma língua autônoma em relação ao catalão. A questão principal é de denominação. Disse que o catalão é a língua da Catalunha, enquanto o valenciano seria a língua de Valência. Distinção esta que conta com um frágil fundamento científico. O valenciano goza, em sua área de ocorrência,
de todas as prerrogativas legais de uma língua cooficial. O basco é atualmente falado por entre 600.000 e 700.000 falantes, chamados de Euskaldunak, nas regiões autônomas de País Basco e Navarra, na Espanha, e no departamento de Pirineus Ocidentais, na França, onde não é reconhecido oficialmente. É a única língua não indo-europeia falada na Europa Ocidental e a mais antiga de toda a Europa. Não se sabe ao certo sua origem e não se reconhece sua filiação a qualquer dos ramos linguísticos que abarcam as línguas vivas nos dias de hoje. Sabe apenas que é anterior às primeiras invasões celtas na Península Ibérica, a cuja língua sobreviveu, assim como sobreviveu a imposição do latim durante o Império Romano, as invasões e as línguas germânicas, a dominação árabe na península e, mais recentemente, a inescapável sobreposição do castelhano e do francês. O seu léxico peculiar e a sua estrutura gramatical, tida como de difícil aprendizado para os não nativos, sempre fizeram do basco uma língua suscetível a mitos e preconceitos de diversas ordens. O galego é falado hoje por entre 3 milhões e 4 milhões de pessoas na região da Galiza e não Galícia, espanholismo bastante recorrente no Brasil, mas inadequado para designar a região setentrional mais ocidental da Espanha, assim como na parte ocidental do Principado de Astúrias. Os linguistas reconhecem que o galego integra, com o português, um sistema linguístico chamado galego-português, ou um dia-sistema. Por razões de ordem eminentemente política, tem-se evitado reconhecer oficialmente tal filiação, optando-se por atribuir um status linguístico artificial, ao arrepio dos critérios sociolinguísticos mais bem assentados. Isso pode ser observado na recente normalização da língua galega, em que se optou por um sistema ortográfico mais próximo do castelhano, em vez de se empregarem recursos de representação fonética existentes no português, o que, na opinião dos linguistas, seria o mais adequado a uma língua em processo de formalização como o galego. Além disso, alguns setores da sociedade acusam a Real Academia de Língua Galega de incorporar castelhanismos ao léxico oficial da língua galega, não lhes aplicando os mesmos filtros por que passam os lusitanismos. Em reação a esse posicionamento, têm surgido grupos que pregam o reconhecimento do galego e do português como parte de uma mesma família linguística, de modo a manter a unidade da galego-lusofonia, a exemplo do Manifesto Unitário Reintegracionista, que defende a adoção da norma portuguesa para a escrita em língua galega. Na internet, podem ser encontrados textos galegos que adotam a ortografia da língua portuguesa. Já línguas com legislação parcial são aquelas não expressamente reconhecidas como tais nos estatutos de autonomia das regiões onde são faladas, não sendo, portanto, cooficiais com o castelhano, como ocorre com as línguas com legislação plena. Nesta categoria se enquadram o aragonês, o asturiano, o extremenho e o aranês. Na legislação local dessas línguas, há apenas referência a elas e a sua proteção, o que não é suficiente para atribuir-lhes um status de oficialidade, o que poderia assegurar, entre outras coisas, o seu emprego na escolarização. Em seus domínios, é o castelhano que permanece como língua de prestígio, empregado nos meios sociais, enquanto a língua local é reservada para o trato familiar. Aragonês é a língua de cerca de 30.000 falantes ativos, que tem uma média de idade elevada, é empregada no norte de Aragão, onde a alfabetização costuma se dar em castelhano. Asturiano é falado por cerca de 100.000 falantes nativos, além de outros 450.000 que a têm como segunda língua, circunscrita ao Principado de Astúrias, exceto a parte ocidental, Cantábria e norte de Castela-Leão. Uma lei de 1998 protege e defende o asturiano, embora não disponha sobre o seu uso administrativo nem escolar. O extremenho possui cerca de 200.000 falantes regulares no norte da Extremadura, não possui uma normalização específica e nem é empregado no sistema de ensino. Já o aranês é empregado por cerca de 3.800 falantes, além de cerca de 1.300 pessoas que o entendem, circunscrito à região do Vale de Aran, Val d'Aran, no norte da Catalunha, com situação legal bastante peculiar por dois motivos. Primeiro, é reconhecida pelo Estatuto de Autonomia da Catalunha, que não só devolveu prestígio ao catalão, como também teve o cuidado de proteger o aranês, que veio, assim, a se constituir uma espécie de exceção da exceção, uma autonomia dentro da autonomia. E segundo,
o fato de ser a única variante do occitano que goza de algum grau de oficialidade. Línguas criadas por decreto são aquelas instituídas pelas legislações regionais sem bases sociolinguísticas que o justifiquem. Isso geralmente ocorre quando o legislador de uma determinada região não quer reconhecer oficialmente a filiação de uma língua falada naquela circunscrição, optando por conceder-lhe uma identidade que não é a sua. Assim, por meio de uma simples lei, o enclave linguístico se converte em uma língua nova. É o caso do galego asturiano ou eonaviego, variante dialetal da língua galega falada na parte ocidental do Principado de Astúrias, e do fala, como é chamada a variante do galego empregada no norte de Extremadura. Nessa categoria de línguas criadas por decreto, poderia ser também incluído o valenciano, que, conforme mencionado, é considerado pelos linguistas uma variante do catalão e só goza do status de língua autônoma por disposição expressa do Decreto de Autonomia da Comunidade Valenciana. No entanto, o valenciano goza, em sua região, de todas as prerrogativas de que gozam as línguas com legislação plena, com status de cooficialidade, emprego no sistema de educação e prestígio entre os falantes. Por fim, na categoria de línguas não reconhecidas, incluem-se aquelas que não gozam de qualquer reconhecimento ou proteção oficial nas regiões onde são faladas. É o caso do andaluz na Andaluzia, do murciano em Múrcia e do português falado em regiões fronteiriças da Espanha em contato com Portugal. Percebe-se, assim, que a situação jurídica das línguas na Espanha é tão variada quanto a sua diversidade linguística. À primeira vista, a atual legislação espanhola parece progressista em relação às línguas faladas em seu território, sobretudo quando em perspectiva histórica e comparada com a de países vizinhos, como a França. No entanto, a situação linguística no país está longe de ser invejável. A diferença de status jurídico das línguas espanholas regionais ainda é uma questão a ser resolvida, em especial quanto à obrigatoriedade de conhecimento apenas da língua castelhana, em contraste com o mero direito de conhecimento das demais línguas. Também está pendente de definição o problema do reconhecimento local de uma língua não dominante quando falada em mais de uma comunidade autônoma, como ocorre com as variantes do galego faladas em Astúrias e Extremadura. É sabido que a definição de língua não é um conceito universal, sofrendo fortes variações em função de aspectos culturais. No caso da Espanha, contudo, a definição de língua tem se orientado mais por diretrizes políticas do que por critérios linguísticos e sociais. É isso. Obrigado e daremos continuidade na semana que vem com a leitura da próxima crônica. Até lá!